Nós vamos iniciar então, hoje um estudo sobre o sobrenatural de Deus. Esse tema veio no meu coração, porque nós sempre ouvimos pessoas desejosas no coração de viverem o sobrenatural de Deus. Amém? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus aqui? Glória a Deus. Nós sempre estamos ouvindo e falando sobre o sobrenatural de Deus. Mas quando nós pensamos no sobrenatural de Deus, logo nós pensamos nos milagres, nas maravilhas, não é? Quando a gente fala no sobrenatural, nós logo pensamos: o mar vai se abrir, eu vou andar sobre as águas, o Jordão vai se abrir, eu vou passar em terra seca, as muralhas de Jericó vão cair, não é verdade? Esse é o sobrenatural de Deus, realmente. Nós pensamos logo no milagre, no surdo ouvindo, num mudo falando, num paralítico levantando. Esse é o sobrenatural de Deus. Mas quando me veio esta palavra da parte de Deus, ela veio numa outra perspectiva. Ela veio para que eu pudesse trazer ao teu coração o desejo de ter experiências sobrenaturais da parte de Deus. Amém, irmãos? Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre o sobrenatural. Nós vamos falar das experiências que Deus deu a homens e mulheres na palavra, para que você possa ter um entendimento de que isso é possível nos dias de hoje. Amém? Amém? Você crê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha para o teu vizinho e diga: Deus não muda. Amém, querido? Que experiências sobrenaturais Deus pode dar? Deus pode dar sonhos, Deus pode dar visões, Deus pode arrebatar pessoas. E eu vou mostrar para você que o arrebatamento é bíblico. Deus pode deixar uma pessoa no chão enquanto abre a dimensão espiritual para ela. Mas o que acontece? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o ocultismo, a feitiçaria, está sempre na porta ao lado. E os próprios crentes que creem em Jesus começam a criticar, dizendo que isso é ocultismo, que isso é espiritismo, que isso é magia, que isso é feitiçaria. E quando na realidade o Espírito Santo de Deus está na tua vida, querido, e é o Espírito de Deus que faz, aleluia, é Deus que faz na nossa vida, amém? Tem pessoas que têm medo de viver o sobrenatural por serem criticados. Ah, pastor, Deus me deu uma visão, mas olha, eu não vou nem falar que tenho essa visão. Ah, pastor, olha, eu vi um anjo assim, assim. Ah, pastor, eu tive a oportunidade de ter uma visão e me derramar nos pés de Jesus. Mas se eu contar isso, pastor, vão me chamar de louco. Vão me chamar de louca. Por quê? Porque muitos não estão preparados para viver o sobrenatural de Deus. Pastor, aonde o senhor quer chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: Deus está preparando um despertamento e um avivamento para esses últimos dias, como nunca aconteceu na face da terra. Você vai ver. E eu quero preparar você na palavra de Deus, para quando vir esse avivamento, esse despertamento, você reconhecer as experiências que Deus quer dar na tua vida também.
Que você não venha como teólogo, como teóloga, falando a isso, aquilo. Porque hoje, irmãos, eu vou mostrar para vocês alguns versículos, mas eu não quero nem comentar muito. Porque eu quero fazer você pensar. Eu quero fazer com que você leia com facilidade, com cuidado, cada versículo. E o Espírito Santo de Deus que está na tua vida vai revelar aquele versículo para você. E você vai pensar. Então eu não quero vir com teologia. Eu não quero vir com conceitos. Eu quero que você leia o versículo e entenda aquele versículo e fala, mas não é que está escrito isso mesmo? Amém? Não é que Deus fez isso mesmo? E que você venha desejar e dizer, se Deus fez isso com ele, eu quero também que ele faça comigo. Amém? É possível isso? Então, irmãos, eu não vou vir com muitos conceitos, eu não vou vir com muita teologia. Eu não quis nem ler comentários desses versículos bíblicos por estudiosos, por teólogos, que eu tenho acesso a esse conteúdo, mas eu não quis para quê? Para deixar o meu coração aberto e que o Espírito Santo de Deus comece a revelar para mim e para você. Amém? Ah, mas isso está no Antigo Testamento, mas você vai ver que está no Novo também. Ah, mas isso aconteceu há muitos anos atrás. Mas olha, Deus não muda, querido. E Ele não muda. A Bíblia diz que dele é o agir e o efetuar. Aleluia. E Ele diz que a diversidade de operações vem da parte de Deus. Amém? Assim como os dons ministeriais vêm por Jesus, assim como os dons espirituais vêm pelo Espírito Santo, o que? As operações vêm de Deus, porque dele é o agir e o efetuar. A diversidade de operação quer dizer o quê? Ele opera do jeito que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Amém, queridos? Então que você veja, quando você ouvir e ver alguma coisa parecida com isso que nós vamos ver, que você não venha criticar. Amém, irmão? Que você não venha falar, tá na carne. Que não sei o que. Irmão, o que é de Deus permanece. O que não é de Deus vai cair fora. Amém? O que é de Deus, o Espírito de Deus testifica com a gente. Mas Ele não vai testificar se você tiver a mente e o coração trancado para o sobrenatural dele. Amém, querido? Então eu não quero, nesse tempo que nós estamos estudando, eu não quero falar de milagres e maravilhas, dos sobrenaturais que aconteceu. Eu quero falar das experiências que as pessoas tiveram com Deus. Amém? As visões, os sonhos, como é que é isso? Que experiência é essa? Arrebatamento, meu Deus, eu posso ser arrebatado. O que é estar arrebatado? A Bíblia fala de cair em êxtase. O que é isso? Então nós vamos ler, mas eu quero que você leia comigo, para você não dizer o pastor Ítalo está saindo fora aí de novo. Não. Vamos estar atentos na palavra. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu vou começar por um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17 ao versículo 21. E esta tradução é do Almeida Corrigida Fiel. É um texto da Bíblia, é uma tradução bíblica para o português que chega mais perto do original. Amém? Então eu vou colocar em algumas traduções para que você veja, porque as traduções muitas vezes se diferem, mas tem o mesmo sentido. Mas eu quero que você entenda e veja como é escrito. Atos 22, versículo 17 e 21. Veja o que acontece. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém,
Aqui o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa diante daqueles que querem julgá-lo e prendê-lo. Então ele está se defendendo. Ele está dizendo que ele era um perseguidor, que ele tinha cartas para matar pessoas, para perseguir aqueles que serviam a Cristo. Mas que um dia ele teve um encontro com uma luz, que era quem? O Senhor Jesus. E ele ouviu uma voz dizendo: Paulo, ou melhor, Saulo, por que me persegues? E aquele dia foi um dia de encontro com ele. Um encontro sobrenatural, aonde o próprio Senhor Jesus apareceu a ele. Amém, queridos? Amém? Mas eu não quero falar disso. Quero falar de uma outra parte. Então ele aqui está se defendendo e contando essa história para as pessoas que estão julgando ele. Ele está se apresentando uma defesa. E ele está dizendo: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, ou seja, eu fiquei cego, eu fui até a cidade de Damasco, ali eu encontrei um homem, ele orou por mim, eu comecei a enxergar de novo, ele me mandou eu me batizar, eu fui cheio do Espírito Santo, e agora eu volto para Jerusalém. Amém? Estão comigo? E ele diz aqui: e aconteceu que quando eu tornava para Jerusalém, quando eu orava no templo, diga para o teu vizinho, Paulo orava no templo. E eu quero abrir um parênteses aqui, para aquelas pessoas que acham que a igreja não deve se reunir em templo, que são os desigrejados, que eles falam que a igreja, o templo não precisava e não poderia existir, porque a igreja é dentro dos lares. A igreja espiritual é em qualquer lugar, mas nós temos que ter um lugar para nos congregar. Amém, irmão? Na minha casa não vai caber todos vocês. Eu tenho que ter um lugar para congregar. Paulo dava atenção ao templo. E ele orava aonde? No templo. E a Bíblia diz que quando ele orava no templo, olha o que ele está dizendo: eu fui o quê? Não, eu quero que vocês leiam e falem alto. Fui. Diga para o teu irmão, pera aí, irmão. Quer dizer que Paulo orava, e enquanto ele estava orando, aconteceu algo. A Bíblia diz que ele foi arrebatado para fora dele. Irmão, eu não entendo muito bem. Eu não entendo muito bem, por mais que eu queira explicar para vocês. Como é que é ser arrebatado para fora de mim? Esse mim que ele está dizendo, pode ser o seu corpo. E ele foi arrebatado para fora dele, pode-se dizer que de repente, o quê? O espírito dele saiu do corpo. Amém? Mas ele foi arrebatado para fora de mim. E olha o que acontece. E vi aquele que me dizia. Opa. Ele foi arrebatado para fora dele. Ou seja, ele entrou numa esfera espiritual. Ele saiu da esfera natural. E ele começou a ver na dimensão espiritual, irmão. Ele perde a consciência do corpo. Presta atenção. E ele começa a viver numa dimensão espiritual, aonde ele vê somente coisas espirituais. Está entendendo? É a Bíblia que diz, ele foi arrebatado para fora de mim.
E ele viu aquele que dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Se você for continuar o texto, você vai ver que ele estava sendo avisado porque queriam matá-lo. E quem era que avisou que ele viu? O próprio Senhor Jesus. Vou mais, ó. E eu disse, está continuando o texto: Senhor. Ele ia chamar um anjo de Senhor? Ia chamar? Aquele que ele viu e que disse: apressa-te para sair de Jerusalém, foi quem? O próprio Senhor. Eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente. E consentia na morte. E guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Veja que o apóstolo Paulo, ele tenta conversar, argumentar com o Senhor. E ele fala: Senhor, olha, eu perseguia esse pessoal todo. Eu não mereço. Quando Estevão, tua testemunha, Senhor, estava testemunhando de ti, e o sangue dele estava sendo derramado na terra, aí eu segurei a capa dele. Ficou comigo. Ele tentou argumentar como dizendo: olha, eu mereço o que eles vão fazer comigo. Mas o Senhor mesmo disse: eu tenho um plano ainda maior para você. Aleluia. Você, meu querido, vai alcançar os gentios que estão de longe. Aleluia. Amém? Mas vamos entender um pouco isso. Como é que o Senhor se apresentou a ele? Agora é você pensando. Porque ele diz: fui arrebatado para fora de mim enquanto eu orava. Irmão, é possível então você estar orando e de repente sair de você mesmo, que eu não sei o que isso significa. Tem muitas pessoas que dizem aí que já tiveram uma experiência quase morte, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? Que a pessoa parece que sai do corpo e olha para si. A gente ouve muito testemunho, por exemplo, quando as pessoas vão passar por uma cirurgia, não é? E a pessoa praticamente é dada como morta na mesa de cirurgia, e a pessoa começa a sair como do corpo e olhar para baixo, e ela começa a ver o corpo dela mesmo, e daí ela tem uma experiência com Deus, e daqui a pouco Deus fala para ela: ó, não chegou a tua hora ainda, e volta para o corpo. Talvez arrebatado fora de mim possa ser isso, eu não sei. Talvez seja o quê? O Espírito de Deus subjugando o corpo de Paulo e fala: agora, meu querido, eu vou te levar numa dimensão espiritual, aonde o teu corpo não pode entrar, mas o teu espírito pode entrar. O teu corpo não pode ver, o teu olho natural não pode ver, o teu ouvido natural não pode escutar, mas o teu espírito pode. Amém, querido? O Espírito Santo está abrindo tua mente aí, o teu coração. Mas eu peguei outras traduções, por exemplo, a Nova Versão Internacional. Quem tem a Nova Versão Internacional aqui? Isso, né? E a Nova Versão Internacional e a versão Almeida revisada também tem a mesma versão. Veja, diz: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo,
caí em êxtase. O que está escrito aí? Caí em êxtase. É uma outra tradução para a mesma palavra. Lá ele diz, fui arrebatado fora de mim. Agora aqui ele está dizendo, a tradução, caí em êxtase. Em outra tradução está, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Na versão King James, que é a versão mais antiga na língua inglesa, eu fui olhar em inglês e está escrito assim, e eu entrei em um transe. Interessante, né? A palavra em inglês. Êxtase, arrebatado fora de mim, transe. O que tudo isso quer dizer? No dicionário que eu li, a palavra êxtasis, que é a palavra que Paulo usou para dar esse testemunho, para dizer que ele foi arrebatado fora de mim, ou que eu caí em êxtase, ela quer dizer o seguinte, é como um homem que por alguma emoção repentina, é transportado como se estivesse fora de si, assim que arrebatado nesta condição. Apesar de estar acordado, sua mente é apartada de todos os objetos em derredor e inteiramente fixada nas coisas divinas. Sabe o que quer dizer? Ele foi retirado do mundo natural e começou a caminhar na esfera espiritual. Olha para o teu vizinho e diga, você queria uma experiência assim, não? O próprio Jesus não mandou anjo. Arrebatou Paulo e falou, Paulo, venha para o meu mundo agora, para o meu mundo espiritual. Venha para outra dimensão, porque eu vou falar contigo. Apressa-te, arruma tuas coisas e sai correndo de Jerusalém, porque vão te matar. Um aviso de Deus, dado pelo próprio Senhor. Olha para o teu vizinho e diz, você quer ser avisado por Deus? Olha. Não seria mais fácil a vida? Algumas decisões que a gente tem que tomar na vida, a gente está orando e de repente o Senhor se apresenta e fala assim, não, faz isso, não faz isso, vai para lá, não fica aqui. A passagem da ceia, que a gente lê lá em 1 Coríntios 11, 23, ela começa dizendo, pois eu recebi do Senhor, que na noite que foi traído, meu querido, na noite que ele foi traído, ele não estava, Paulo não estava com Jesus. Mas ele diz, mas eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo, não foi Pedro que me contou, não foi João que me falou, eu recebi diretamente do Senhor. Paulo tinha essa facilidade. Paulo tinha estas experiências espirituais com Deus, irmão. Mas o que eu quero que você veja é, se alguém chegar aqui para você no culto de domingo e falar, irmãos, eu quero dar um testemunho, porque eu estava no culto de oração sexta-feira, enquanto o pastor Ítalo estava orando, e eu fui arrebatado fora de mim. Ou ele diz, eu caí em êxtase. Sobreveio-me um êxtase. E eu vi o Senhor. E o Senhor falou comigo. Espera aí.
Deixa eu ver onde está esse negócio. E a gente julga com tanta facilidade que depois essas coisas não acontecem com a gente. Sabe por quê? Porque o grande requisito para ter uma experiência com Deus é a fé. Exatamente, você tem que crer. Se você não crê no batismo com o Espírito Santo, você nunca vai ser batizado no Espírito Santo de Deus. Amém? Se você não crê no perdão dos pecados, você nunca vai ser salvo. Se você não crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, você nunca vai ter a vida eterna. O requisito básico para que as coisas aconteçam na nossa vida é ter fé. É crer. E eu não estou falando de mim aqui. Amém? Eu estou falando do quê? Do que Paulo falou. Então, se você for por culpa alguém de alguma experiência espiritual, sobrenatural, não vai falar que é o pastor Ítalo. Você vai falar, é Paulo. Paulo que falou. Está na tua Bíblia. Olha para o teu vizinho e diga, está na tua Bíblia, irmão. Está na tua Bíblia, está na Bíblia do católico, está na Bíblia do espírita, está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Amém? Vamos ler outro versículo, Atos 10, 9 e 11. Aqui conta a experiência de Pedro. E esse capítulo 9 é um capítulo que muda a história do cristianismo no mundo. Por quê? Porque todos pensavam que Cristo veio para salvar exclusivamente os judeus. Mas de repente, Deus pega um judeu fervoroso, conservador, explosivo, e mostra para ele que a salvação também é para os gentios. E por causa desse capítulo, eu e você fomos alcançados pela graça de Deus e estamos aqui. Amém? Porque todos tinham uma consciência, não, só o judeu tem salvação, só o judeu tem salvação. Mas aí, acontece um evento. Veja, no dia seguinte, começa o versículo. Indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Paulo estava orando no templo, mas Pedro estava orando aonde? No terraço. Por quê? Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, quase meio-dia, né? 3 da tarde, né? Não, meio-dia, né, pastor? Meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto preparava, veja bem, eu tenho uma admiração por Pedro, porque Pedro chega em casa depois de um dia cansativo, na hora do almoço, ele chega com fome, quer comer, mas o pessoal está preparando o alimento ainda. E em vez dele ficar lá tentando o pessoal, né, beliscando, sabe o que ele falou? Eu vou para o terraço e vou orar. Veja que os dois estavam orando. Paulo, quando aconteceu aquilo com ele, estava orando. E Pedro estava orando. Diga para o teu vizinho, a oração é a chave do negócio, irmão. Você quer viver o sobrenatural sem ter tempo de oração? Não vai dar não. Não vai dar não. Pedro foi orar no terraço, enquanto preparavam a comida. E sobreveio-lhe o quê? O quê? Fala mais alto. Peraí, então é possível ser arrebatado enquanto você ora? Mas se você contar isso, você vai ser perseguido, hein? Porque você vai
vai falar, eu estava orando e fui arrebatado. E Deus me mostrou um monte de coisa. E agora? É a mesma palavra aqui que está lá em Atos 22 que nós lemos. Amém? É a mesma palavrinha, ou seja, arrebatado de sentidos. Quer dizer o quê? Que ele perdeu todos os sentidos naturais do seu corpo, mas ele entra numa dimensão espiritual e aguça os seus sentidos espirituais. Amém, querido? Às vezes a gente quer ver com os olhos naturais as coisas que são espirituais. E a gente não entende. Eu estou aprendendo isso. O Senhor está me ensinando. Porque você vai ver as coisas espirituais com os teus olhos espirituais. Eu vou repetir. Você não vai ver o espiritual com os teus olhos naturais. Porque a pessoa do teu lado está falando, olha, eu estou vendo um anjo lá, e você está com o teu olho aberto e não está vendo nada. Por quê? Porque ela está olhando com os olhos espirituais, e você, com os olhos naturais, não vai ver. Você pode até ver. Porque a Bíblia diz que Saulo, na estrada de Damasco, viu uma luz tão grande que ficou cego. Então o que? Ele viu espiritualmente com os olhos naturais também. Amém? E a Bíblia diz ainda que os outros que estavam com ele viram a mesma luz, só não ouviram o que foi falado. É possível também você ver com os teus olhos naturais uma manifestação da parte de Deus, mas na maioria das vezes você vai ver espiritualmente. Amém, irmão? Eu tenho tido essas experiências com Deus. Ontem aqui no círculo de oração eu comecei a ver algumas coisas, mas não é ver com os meus olhos naturais. Você vê com os olhos espirituais. E é uma glória, é algo tremendo, é inexplicável. Amém? E sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o quê? E viu o quê? Você quer ver o céu aberto? Começa a buscar Deus, irmão, pelas experiências sobrenaturais. Fala, Senhor, eu quero ver o céu aberto. Eu quero ter visões, eu quero ter sonhos, eu quero ter revelação, eu quero ser arrebatado, eu quero entrar e cair em êxtase, seja a palavra que for, eu quero entrar na dimensão espiritual, eu quero ter uma experiência espiritual contigo. Apresenta-te a mim, revela-te a mim, enche-me do teu espírito. Eu não estou preocupado com a minha reputação, está gravando aqui. Eu não estou preocupado com a minha vida, com a minha reputação. Eu estou preocupado, sabe o quê? Em viver um sobrenatural com Deus, em ter experiência com Deus. Pode os teólogos fazerem fila para criticar este estudo bíblico, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou lendo a palavra e crendo que se aconteceu com Paulo, aconteceu com Pedro, pode acontecer comigo também. Amém? Nova versão internacional, mesmo versículo. No dia seguinte, por volta do meio-dia, veja que aqui já não está mais a hora sexta, está meio-dia. Meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparado, caiu em quê? A mesma palavrinha que a gente encontra lá. E no original é a mesma palavra. Que um tradutor diz que foi arrebatado e o outro diz
caiu em êxtase. Mas a palavra é a mesma, a experiência é a mesma, a mensagem é a mesma, o sentido é o mesmo, o sobrenatural é o mesmo, querido. E quantas perseguições a gente enfrenta, essas irmãs que oram, esses irmãos que oram, e que às vezes falam, olha, eu vi o Senhor dizendo isso, e o povo zomba, e chama de louco, e fala que não é nada disso, porque isso não é possível, onde já se viu arrebatar, a pessoa sair, ir até o céu, ver céu aberto. Ver Jesus. Você está vendo porque às vezes Deus não opera como gostaria de operar? Vou terminando já. Por quê? Por causa da incredulidade do nosso coração. Porque nós não estamos abertos para aquilo que Deus tem a fazer, querido. Mas eu quero que eu e você, a partir de hoje, tenhamos o coração aberto, venhamos orar, porque a minha oração é que Deus te use, é que Deus te mostre, é que eu seja arrebatado, é que você seja arrebatada, é que você veja o céu aberto, é que você converse com Jesus, é que você veja sim a dimensão espiritual, é que você possa ver sim o que acontece no Espírito, que o Senhor possa te mostrar as coisas que vão acontecer, que o Senhor possa te dar palavra de ciência e conhecimento, através de visões, de sonhos, de arrebatamento, que o Senhor possa te dar profecias, através de sonhos, revelações, arrebatamentos e visões, que o Senhor possa te mostrar o que está acontecendo. Sim, é possível. Olha para o teu vizinho e diga, é possível. Deus não está engessado, a Bíblia diz, Ele não está com a sua mão encolhida, ao contrário, Ele está com a sua mão estendida sobre nós. Para terminar, eu vou usar Ezequiel. Agora vamos para o Velho Testamento um pouquinho, mas acontecia essas coisas já no Velho Testamento? Vamos olhar que eu quero que você perceba aqui o que acontece com ele. Estão acompanhando comigo? Aqui está em Ezequiel capítulo 8, versículo 1 ao 4. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, você pode acompanhar. Eu até prefiro, porque você vai ver que não é só no meu texto que está escrito aí, é na tua Bíblia também. E sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Opa! Como é que é esse negócio? Eu estou assentado na minha casa, eu estou numa reunião com os anciãos, a gente está conversando, e a mão de Deus cai sobre mim. Olha para o teu irmão e diga, que negócio é esse, irmão? Os teólogos vão dizer, mas isso é simbólico, isso é... Mas peraí, como é que ele sabia que a mão de Deus estava caindo sobre ele? Irmão, ele deve ter sentido alguma coisa, ou ter visto alguma coisa, para ele dizer isso. Amém? A mão de Deus caiu sobre mim. Opa! Tem gente que fala assim, pastor, a mão de Deus vai cair sobre sua vida. Glória a Deus, irmão, deixa a mão de Deus cair sobre a minha vida, deixa a mão de Deus estar estendida sobre mim, porque é bênção, amém? Ô glória! Seu fariseu. E olhei e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo era fogo,
e dos seus lombos daí para cima, como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Veja. Ele vê um negócio, um ser. Ele vê alguma coisa, que daqui para baixo era fogo, daqui para cima era como um resplandecente cor de âmbar. Eu não sei o que foi visto, mas ele viu. Amém? Diga para o teu vizinho, ele viu. Quando a mão caiu sobre ele, ele viu. Ai, Senhor, deixa cair tua mão aqui. Continua o versículo. E estando a forma de uma mão, e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me, peraí, você vai ler junto comigo, e fez o quê? Para. Eu não estou dando minha opinião aqui, você está lendo. Você está lendo ou não está lendo? Você crê que a Bíblia é verdadeira? Primeiro a mão caiu sobre mim, agora ele viu a mão se estendendo. E quando a mão se estendeu, a Bíblia diz que essa mesma mão pegou ele pelos cabelos da cabeça. Irmão, deixa que você vai para casa hoje, como se diz aí fora, capuga atrás da orelha. Se você não for com a mão de Deus pelos teus cabelos, você vai capuga atrás da orelha. E o Espírito, peraí, o Espírito aqui está com letra maiúscula, está se referindo a quem? Ao Espírito de Deus. Amém? E o Espírito me levantou. Lembra-se que no começo a gente viu que ele estava assentado junto com os anciãos. Mas parece aquele pai que não gosta de ver o filho sentado nem por um minuto. Quando vê sentado, fala: ei, levanta daí. Ele estava se assentado junto com os anciãos, né, irmão Gonzaga? A gente está sentado aqui no gabinete, está eu, o pastor Ronaldo, irmão Antônio, irmão Gonzaga, e estando tendo uma reunião, daqui a pouco vem uma mão sobre a minha cabeça e me arranca pelos cabelos. Já com vocês não pode fazer isso, tem que fazer de outro jeito. Glória a Deus. Mas aqui tem para puxar, né? Puxa! E a Bíblia diz... É brincadeira, irmão, não leva mal não, viu? É só para descontrair um pouco. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou para Jerusalém. O que o Espírito de Deus fez com ele, irmão? Agarrou pelo cabelo, levantou ele entre a terra e o céu e levou ele para onde? Para Jerusalém. Olha, ou aconteceu no natural, eu não sei, ou aconteceu no espiritual, eu também não sei. Eu não sei se espírito tem cabelo. Não sei. Pode ter. Não sei. Você que vai pensar. Você que vai entender. E me levou em Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Meu Deus. Pergunta para o teu irmão: o que aconteceu com Ezequiel, irmão?
Como foi essa experiência, hein? Pegou pelos cabelos, levou entre o céu e a terra, levou no corpo, levou fora do corpo. Foi um êxtase, que ele caiu em êxtase, entrou em transe, foi arrebatado. Eu não sei, irmão. Mas o que aconteceu, aconteceu, tá aí. Ezequiel 11, mesmo Ezequiel, olha só. Então me levantou o Espírito. Peraí, aqui é outro capítulo. Eu acho que ele gostava de ficar sentado, né? Porque cada vez que o Espírito pega ele levanta ele. E o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor. Agora levou para outro lugar. Como é que é esse negócio de o Espírito levar para um lado e levar para o outro? Olha para o teu vizinho e diga: é o sobrenatural de Deus. Agora espere. Vamos supor que o pastor Ronaldo vem pregar domingo aqui. E ele fala: irmãos, eu estava assentado na minha casa, descansando na minha casa, que eu mudei aqui para Santos. E de repente o Espírito me levantou e me levou lá para Israel. Cutuca o teu irmão e diga: você vai falar que ele está doido, né? Você ia falar, agora você não vai falar mais, porque você já viu o que aconteceu com Ezequiel. E se aconteceu com Ezequiel, pode acontecer com o Ronaldo, pode acontecer com o Antônio, pode acontecer com o Ítalo, com o Gonzaga, com a Tânia, com a Maria, com a Vanderleia. Pode acontecer com qualquer um de nós. Você vai falar: está louco? Não, eu fui para lá. Fui lá, preguei o evangelho para alguém e voltei. Ou se não, eu fui lá, tive uma visão, Deus me mostrou alguma coisa que estava acontecendo lá e eu voltei. Ezequiel 37, estou terminando. Essa todo mundo conhece. A visão do vale dos ossos secos, quem conhece? Mas a gente passa tão batido nesse texto. Mas olha o que o texto diz: veio sobre mim o quem? Diga para o teu irmão de novo, irmão. E ele me fez o quê? Ele me fez o quê? Vocês lembram do primeiro texto? E fui arrebatado fora de mim. E agora Ezequiel fala: e ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmão, se você falar: ah, pastor, mas isso é simbólico. Olha, meu querido, eu vou dizer que eu acredito que isso é literal. Eu saí. Estão entendendo? Você leu direitinho? E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza. Como ele vai falar? Como ele profetizou? Se ele está dizendo que saiu. E o último texto, só para você ficar com a aguinha na boca para vir na próxima sexta-feira, no próximo estudo. Amém? Porque daí eu vou explicar esse texto aqui. Mas só para você ver
Lá em 2 Coríntios 12, 1, 4. Em verdade que não convém gloriar-me. Paulo está dizendo. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, e muitos estudiosos entendem que esse homem era o próprio Paulo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, ou seja, 14 anos atrás. O que está escrito aqui em azul? Diga para o teu irmão, para aí, irmão, para. Você está entendendo? Qual é o objetivo desse estudo? É a gente juntar os textos e você ver com clareza que Deus nos dá experiências sobrenaturais com Ele. Paulo diz, eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Sabe o que Paulo está dizendo assim? O que é, irmão? Não interessa. Nem ele sabia como é que ele foi até o terceiro céu. Se foi com o corpo, se foi fora do corpo. Mas como é possível ir fora do corpo? Do mesmo jeito que era possível uma mão pegar nos cabelos de Ezequiel e levar ele para Jerusalém. Se no corpo, não sei. Se fora dele, não sei. Eu sei é que o Espírito me levou. Oh, aleluia. Você está entendendo, querido? Amém? E aqui a gente termina.